Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Se eu tivesse planejado o dia de hoje, eu acho que não daria tão certo. Porque hoje é o dia 31 de outubro, acho que vocês já sabem, né? Pelas postagens e pelo conhecimento de vocês também, que é o dia da comemoração da Reforma Protestante. Há 505 anos atrás, exatamente, lá no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero, monge católico, ele então apregou lá as 95 teses, né, refutando aquelas doutrinas da Igreja Católica na época. Então hoje a gente celebra, a gente comemora essa data que, na verdade, é a data que nos proporcionou ser quem somos hoje, os protestantes, né? E também hoje é um dia após a eleição. Então olha só, 2 dias que reuniu aqui, são 2 datas simbólicas que reuniu o término da nossa proposta de reflexão sobre igreja e sociedade. Não, sociologia da religião, desculpa, é isso, né? Então, sociologia, igreja e sociedade, nós já tivemos esse curso, mas é a matéria que eu encerrei também na aula anterior agora. Então, sociologia da religião, tá tudo certo aqui, é que eu confundo na cabeça, mas é sociologia da religião. Que ambas as matérias, elas têm propostas semelhantes, né? De fazer essa leitura, essa análise, né? De como a igreja, ela tanto atua na sociedade, como também essa atuação da igreja na sociedade, como ela foi construindo tudo isso que nós somos hoje. Então eu quero dar continuidade daquilo que nós paramos na semana passada, mas aproveitando também essas 2 datas. Porque assim, amados, nós temos tanto esse aspecto de que nós somos seres humanos que ultrapassam essa realidade, porque nós entendemos que existe, né, uma continuidade da vida e uma vida que pretende ser restaurada pelo Evangelho, que é essa vida de um relacionamento com o Criador, né, que é separado da criação. Então nós entendemos que a nossa vida não se resume nessa matéria, matéria, não estou falando da matéria aula não, né? Estou falando da matéria, né? Dessa criação, dessa realidade, dessa existência, desse plano, por assim dizer, existencial. A gente sabe que, né, há algo muito mais algo mais superior do que isso, por assim dizer. Eu não digo superior, né? Mas algo que não se limita aqui. A vida do ser humano não é apenas a química, a biologia, a história, esse mundo. Mas nós temos um aspecto na nossa existência que é eterno, né? Que é a semelhança desse Deus que nos criou para uma eternidade. Mas, por outro lado, nós temos essa realidade aqui, nós não devemos ser alienados concernente àquilo que nós devemos, podemos e somos comissionados a afetar, porque Deus, quando cria tudo isso aqui, colocou o ser humano aqui para administrar isso aqui, né? A verdade foi essa, colocou o ser humano na terra e disse para ele administrar essa casa enorme que nós chamamos de terra. Nós damos o nome de economia, ecologia, eu estou acentuando aqui de propósito, tá? Para dividir, que é ecos, né? O ecos, ou oikos, que é casa, né? No sentido da palavra na etimologia. Então, a economia seria a administração da casa. A ecologia, o tratamento, então, dessa casa no sentido de criação mais abrangente, biológica, etc. e tal. Então nós devemos ter essa visão abrangente, amados, né? Ao mesmo tempo que nós somos esse ser, por assim dizer, que transcende, nós também continuamos tendo essa realidade material, física, social, política. E o político hoje não é hoje, né? De um tempo para cá, se tornou algo não só pejorativo, mas até desanimador para muitos irmãos.
Mas precisamos entender a origem, inclusive, que vem lá da Grécia, a polis, né? Quem era o político? Era todo o cidadão que se envolvia com problemas da cidade. Aí depois isso foi tendo, né, outras estruturas, outras propostas e tal, Revolução Francesa e tudo mais, o que nós temos hoje, que os políticos são uma classe separada da sociedade. Mas precisamos entender a origem disso e como a Bíblia, inclusive, aborda isso. Que a Bíblia aborda essas questões. O que a Bíblia não aborda são as questões modernas que nós chamamos de política partidária, que é outra história. E aí quando a gente vê, por exemplo, Martinho Lutero, ele questionando as questões questionando as questões da redundância, né? Questionando os pontos, então vou me corrigir aqui, né? Questionando os pontos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela não era só um domínio, por assim dizer, da vida religiosa. A Igreja Católica, ela regia a vida do ser humano em todos os aspectos, amados. Na área educacional, na cultura, na religião, na política, em tudo. A Igreja é quem mandava e desmandava, por assim dizer, colocava os parâmetros, falava o que era e o que não era ético, certo, tudo. A Igreja Católica era a religião que dominava a humanidade. Olha só, que coisa horrível. Porque a gente vai perceber aqui, né, na continuidade do que eu quero passar para vocês, e lembrando, hoje é a última aula, então vocês assim interagem, perguntem, questionem, discordem e, né, não me deixe falando sozinho aqui esses 77 minutos não, tá? Estou chutando aqui, acho que nem isso. Então vamos lá, a gente falou sobre o único nome da igreja deve ser Sal da Terra e Luz do Mundo, eu falei para vocês? Essa ideia não, no final da aula passada, né? Não é pegadinha não, que não lembro mesmo. Não, né? Então tá bom. Porque nós falamos sobre a questão da ruptura, né, ou continuidade. Né? Então a igreja, ela deve romper com algumas questões culturais ou deve dar continuidade, né? O que deve permanecer e o que deve ser ressignificado. Isso é um desafio que nós temos. De tempos em tempos, a gente vai mudando os comportamentos culturais, a forma de pensar também, as categorias de pensamento, né? E aí sempre fica aquela questão do conflito de gerações, porque você tem essas transições cada vez mais abruptas, porque antes você tinha uma geração de 40 e 40 anos era considerada uma geração. Tinha uma pessoa que nasceu hoje, de 40 anos, elas são de gerações diferentes. Hoje, aliás, há uma década e meia atrás, a gente tinha essa distância de 15 anos, se não me falha a memória, né? Então, olha, era de 40, pulou para 15. Da mudança que houve em todo mundo. Então, uma pessoa que nasceu aqui depois de 15 anos já são consideradas gerações diferentes, porque o mundo já mudou tantas as estruturas, a forma de pensar, de viver em 15 anos. Então, você tinha, caiu de 40 para... E de 40... Sim, olha, então, hoje, né? Hoje, atualmente, uma pessoa que nasceu hoje e outra que nasceu depois, aliás, 5 anos atrás, são consideradas pessoas de gerações diferentes. 5 anos de idade, mano. Duas crianças, uma de 0 e uma de 5, são de gerações diferentes. Olha que coisa absurda. Como que a gente acompanha essas mudanças? Como que a gente consegue lidar com essas gerações, esses conflitos? Não é à toa que a gente está tendo uma dificuldade absurda de viver em uma sociedade onde você tem essas sentenças diferentes, porque tem um ditado que diz, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Dentro de igreja, dentro de uma família, de uma mesma cultura, como você tem todos esses parâmetros diversos? Como fazer para que a gente concilie isso? É muito difícil. E na igreja não é diferente, e as igrejas e as denominações também não são diferentes. Mas como que a gente resolve isso? Como que a gente ameniza isso? É a pergunta. O que a gente deve entender que não pode ser de fato jamais abandonado e aquilo que é só transitório e pode ser descartado porque a gente entendeu que não serve mais. Serviu para um propósito na história, né? Porque estava dentro de um contexto e hoje não cabe mais. Como que a gente identifica isso? Como que a gente discerne isso? É um desafio. Agora eu tenho algumas sugestões. Eu falo eu tenho, né? É um negócio meio arrogante, né? É que eu estou pensando com vocês, aqui nem anotei não, mas eu quero pensar com vocês e eu queria que vocês também me ajudassem, né? Eu tenho algumas sugestões.
Quais são? Bom, primeiro, a gente deve procurar saber o que é princípio, o que é valor, o que é virtude. São coisas diferentes. Princípios da palavra de Deus são imutáveis, são atemporais, são universais. O que isso quer dizer? Que esses princípios, eles não são removidos, eles não mudam, independente do tempo ou do local, cultura. Princípios são princípios da criação de Deus, são imutáveis. A gente precisa identificar o que é um princípio, o que é um valor, o que é uma virtude. Então fica o primeiro desafio para a gente, buscar na palavra de Deus o que Deus ele coloca como princípio: a vida, a dignidade, o respeito, a honestidade, a generosidade. São princípios misturados com virtudes. Essas coisas não podem ser alteradas, mudadas, né? E aí a gente precisa entender que aquilo que é transitório, comportamental, cultural. Então a gente fica esse desafio, essa sugestão que eu quero deixar para a gente aqui, para a gente fazer esse exercício. Aqui eu acho que já começa a gente a entender como que a gente deve lidar, é um parâmetro, né? Para a gente lidar com essas questões e discernir. E aí fica a critério, aqui não é critério, né? Mas fica a responsabilidade de cada um, porque nós somos adultos. A gente não pode transferir isso para um ou outro que decida por nós. Porque Deus quer nos conduzir nessa maturidade, nessa consciência e nesse entendimento, amados. E a palavra de Deus é que é, de fato, o parâmetro para que a gente entenda tudo isso. Mas aí, olha o ponto. Cada cabeça é uma sentença. Essa semana passada, eu estava lendo as cartas de Paulo, e aí quando Paulo fala assim, isso sempre eu fiquei pensando, é que ele fala assim, que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, que se tiver que perguntar alguma coisa, que pergunte depois ao marido, etc. E eu fiquei assim, tentando encaixar, porque você sempre fala que está no Antigo Testamento, se vier no Novo, e o que vem. E eu fiquei me perguntando onde que isso se encaixa hoje, porque numa sociedade, numa época que Paulo falou, onde a mulher não tinha voz ativa, a mulher era a do lar, e aí com todo o movimento feminista. Aí vem uma outra questão. E a realidade da mulher hoje na sociedade, biblicamente, o que é que fica e o que é que pode ser descartado. E aí eu fiquei pensando, seria então a questão da ideia da submissão? Lá a gente volta naquela parte que fala, o marido amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, onde é que fica? A gente sabe que, para os parâmetros modernos, isso é muito absurdo falar uma coisa dessa. E aí, quando você encontra pessoas um pouco mais ortodoxas, digamos assim, alucinal, mas está escrito na Bíblia, na carta de Paulo, que a mulher deve se calar, enfim, né? E aí eu fiquei pensando, e aí você colocando isso agora, eu falei, isso essas perguntas, a gente costuma falar que não são questionamentos para o professor, são abacaxi, né? Para o professor descascar com a faca cega, né? Mas vamos lá tentar resolver isso. Brincadeiras à parte. As cartas de Paulo, principalmente as cartas de Paulo, são escritas em contextos diferentes, culturalmente falando, né? Os mais técnicos da teologia chamam de documentos casuais. Talvez, Estevam, tenha alguma coisa no direito aí que vai falar sobre leis casuais. Quando a gente pega lá por exemplo, as leis de Moisés, você não tinha... Meu irmão, como que chama? Quando você não tem um caso semelhante, ou quando tem um caso semelhante, que você pega essa referência, eu esqueci. de casa, né? Não tem um termo técnico. Jurisprudência, isso aí. Você não tinha jurisprudência, né? Então, porque no campo do direito você precisa ter uma jurisprudência para tá usando aquele caso para comparar e tal, enfim. Então, Moisés, ali na época de Moisés, você não tinha jurisprudência de uma série de situações. Mas Deus era aquele que estava legislando, por assim dizer. Vou dar só um exemplo para a gente chegar aqui para a gente entender, tá? Não vou ser muito extenso não, nem muito técnico, né? Eu sei que tem algumas coisas que meio chato. Você teve, por exemplo, um caso onde teve umas filhas, acho que é filhas de Zelofeade, né? Porque as terras eram dadas aos descendentes e tal, e esse Zelofeade não tinha descendente, não tinha filho homem, só tinha as mulheres. E ainda não tinha nenhuma, 5, né? Então, ainda não tinha nenhuma lei falando especificamente disso.
Então elas foram cobrar de Moisés, falando: nosso pai não teve filho homem, mas as terras eram dos nossos pais, e aí? E Deus disse: e Moisés disse: não sei, deixa eu perguntar para Deus. Quer dizer, você não tinha, né? E agora? Então, assim, você tinha naquela época essa questão de consultar Deus, e Deus, ele respondia de fato, diretamente, né? Estava estruturando todas essas questões aí legais, por assim dizer. Então, são documentos casuais que Paulo, eu não sei se eu posso comparar nessa semelhança, mas o que eu quero dizer é que também Paulo não tinha na lei de Moisés, no Antigo Testamento, também a jurisprudência. Só que Deus, e a gente entende, o próprio Paulo diz: as coisas que eu escrevo, eu as considero que as escrevo como sendo inspiradas por Deus. Na própria carta aos Coríntios ele diz isso, né? Então você tinha um contexto cultural, onde Paulo estava analisando esse contexto cultural, de alguma maneira ressignificando e redirecionando, né, esses comportamentos. Então são questões comportamentais e culturais, não são questões normativas para nós. A gente não entende isso. Eu estou falando na perspectiva do estudo teológico, tá? Não é a minha pessoal. Isso é quase que unânime entre os teólogos. Então, por exemplo, quando Paulo cita isso aí na primeira carta aos Coríntios, que as mulheres não deveriam perguntar no culto público, isso em casa, porque você tinha isso, e assim, isso também é unânime, esse conhecimento cultural, que você tinha os primeiros assentos para os homens, as mulheres sentavam lá atrás. A gente precisa entender, mas os cultos não tinha microfone, não tinha caixa amplificada, não tinha todos esses recursos, né? Então, assim, as mulheres que ficavam lá atrás não ouviam direito, de fato, quem estava, ou não entendia tudo que estava sendo falado pelo orador. E elas tentavam perguntar, né, os maridos que estavam lá na frente. Isso causava um tumulto, causava, de fato, uma bagunça. Um falava, vários falavam, né, você não entendia. Então, Paulo está ordenando o texto do capítulo 14, do 11 ao 14, Paulo está ordenando a estrutura, o comportamento do culto, a liturgia. A profecia deve ser 2 ou 3 vezes, um fala, outro cara, a congregação ouça, porque tem significado e tal. As mulheres podem profetizar. Então Paulo não estava proibindo a mulher de falar ou de profetizar ou de orar em público, porque na carta, no texto, na perícope mais estendida, isso Paulo está autorizando. Então a gente não pode interpretar dessa forma isolada, que a mulher não podia falar, não podia pregar, não, porque o próprio Paulo diz que sim, só que com propósito. Então ele estava mais regulamentando. Então a gente não pode pegar esses textos e colocar dessa forma, hoje assim, a mulher não pode ter nenhuma atuação. Mesmo porque, quando a gente pega o próprio texto lá de Efésios, que a irmã citou também, mãe dela, da submissão, quando a gente faz essa leitura mais enviesada na cultura, então a gente olha como um intérprete machista, que a mulher não tem voz, não tem vez. E isso, infelizmente, durante assim, todos esses séculos, houve essa abordagem errada, né? Porque essa abordagem mais uma lente cultural do que propriamente teológica, bíblica, equilibrada. Então a gente sabe que submissão não é subserviência, são os papéis desenvolvidos por conta da ordem criacional de Deus, que cria primeiro o homem e a mulher, mas não no sentido hierárquico, né? E sim funcional. Então a gente vai entendendo todas essas questões. Então olha o problema que a gente tem. Quando você não interpreta, quando você não tem a clareza do ensino bíblico, isso vai reverberando, isso vai desembocando numa prática totalmente equivocada de uma igreja, que vai refletir na sociedade à medida que ela vai crescendo, como a gente estava estudando, como a gente estudou, que a igreja ela era insignificante em número, em influência, por assim dizer, né? E depois, proporcionalmente, ela foi assim, sendo parte dessa estrutura da sociedade. E a gente aproximou isso do Brasil, mais ainda a gente vê hoje, inclusive na própria política, no meio privado, né? Enfim, na cultura, a produção cultural. Então tudo isso a gente vê que quando há uma má compreensão bíblica teológica, há uma atuação totalmente equivocada também na sociedade, porque você não entendeu uma ponta, como que vai aplicar na outra, né? Então um dos grandes problemas da igreja, que ela foi se desvirtuando, primeiro, é a má teologia. Havendo uma má teologia, há uma péssima proposta de vida dos membros na sociedade. A própria igreja se torna não mais uma agência do reino de Deus,
mas se torna muito mais um projeto da cidade dos homens, por assim dizer, como Martinho Lutero, Agostinho, melhor dizendo, tá? Bem antes. Agostinho falou, né? Cidade de Deus é a cidade dos homens, ou seja, o Evangelho de Cristo e a religião cristã, que são coisas distintas. A gente falou, mas não é assim que é passado para a gente, né? A igreja, o cristianismo não é a religião de Deus? Assim dizer, não tem nada a ver. No cristianismo você pode ter algum aspecto do Evangelho, mas ele nem é, na origem, né, um movimento de Deus, por assim dizer, um movimento político. O cristianismo é um movimento político, no sentido do interesse de um imperador que foi Constantino. E aí a gente vem embolando, misturando e distorcendo tudo isso ao longo de 1000 e tantos anos, até chegar a 1517, onde houve a ruptura, a purificação dessas esferas, que é o que eu vou tentar pontuar para vocês aqui. Essas esferas são distintas, né? E aí foram separadas. Eu não sei se vocês acompanharam minhas postagens de hoje, mas eu coloquei, por exemplo, a questão da ideia batista. Então, eu não vi batista, eu vi anabatista. É a mesma coisa. Os batistas saíram dos anabatistas, né? E os anabatistas eram chamados de anabatistas porque eles negavam o batismo de criança, por exemplo, que é o que a Igreja Católica ela propunha, né? E até depois os presbiterianos permaneceram com isso, enfim. Mas a questão é, eu falei, por que eu estava falando da Igreja Batista? Sim, também, mas tinha uma coisa antes. Não sabe por que eu não falei ainda, mas eu vou falar agora. Então os batistas, da postagem lá que eu coloquei, que eles faziam a separação entre Estado e Igreja. Essa é a separação que a Bíblia propõe, amado, Estado e Igreja. Só que isso não quer dizer que a Igreja não afeta o Estado ou a sociedade, mas afetar de uma forma bíblica, de uma forma, né, que Deus propõe. Como Deus propõe? Para que sejamos sal nessa sociedade, nesse símbolo de atuação para interromper a corrupção humana, porque todas as estruturas humanas são corrompidas na base, todas, sem exceção, porque o ser humano ele é corrompido. A sua forma de pensar, a sua maneira de enxergar as coisas, elas são corrompidas por natureza. Nós estamos falando dos Adões, né? Todos são Adões, todos eles pecaminosos, sem exceção, com a melhor intenção que tenha. Todos são corrompidos, todos têm visões limitadas, todos, sem exceção nenhuma. Eu estou falando de Adão até hoje, né? Então, o único nome da igreja deveria ser Sal da Terra e Luz do Mundo. Deveria ser a denominação que a gente devia colocar do lado de fora, assim, Sal da Terra e Luz do Mundo. Que igreja é essa? Sal da Terra e Luz do Mundo. Acho que caberia para todas as denominações, se fosse uma só. Porque essa deve ser a identidade de toda instituição religiosa que pretende representar o Evangelho de Jesus Cristo em uma sociedade. Sal da Terra e Luz do Mundo, né? Então, toda igreja verdadeira deve ter uma identidade, e essa identidade deve ser do seu fundador. Aí a gente viu, nesse século passado para cá, que as igrejas foram surgindo a partir dos seus fundadores, né? Então você teve a Assembleia de Deus, do Gunnar-Wing, Daniel Berg, você teve lá a Assembleia de Deus, Convenção Cristã do Brasil, do Luigi Francescon, você teve a Brasil para Cristo, do Manuel de Mello, a Quadrangular da Amy McPherson, a Deus é Amor, do Davi Miranda, a Universal, do Edir Macedo, a Internacional da Graça, estou tentando pegar aqui na ordem, né, na sequência, a Internacional da Graça, do Romildo Rodrigues Soares, o famoso R.R. Soares, aí a Renascer da Bispa e o Apóstolo Estevão, Bispa Sônia e Estevão Hernandes, Sara Nossa Terra, do Rodovário, a Igreja Nacional de Jesus Cristo da Valmes Filhões, enfim, e aí a gente vai, né? Todos os seus fundadores que deram a origem a essas igrejas, e elas de alguma maneira refletem as características deles. Isso é ruim demais, porque a igreja deve ter somente um parâmetro, que é Jesus, amados. Vocês perceberam então como a gente foi confundindo as coisas? Aí eu coloquei aqui que toda igreja então verdadeira deve ter uma identidade no seu fundador, né? Que é Cristo. E um propósito definido e claro para que seja construído um pavimento para as pessoas andarem com o caminho e serem a humanidade recriada de Jesus. Então é isso que a gente devia fazer. Simples assim.
né? Na proposta, estou dizendo. Por que não é simples na prática? Porque são seres humanos pecadores. Nenhum homem é digno de confiança. Parece ser pesado isso, mas é isso. O que Paulo diz em Romanos, acho que é capítulo 2 ou 3? Seja, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então todos nós devemos ser passíveis de questionamentos, amados. E a gente tem uma dificuldade enorme de ser questionado, de ser contrariado. A gente perde a linha, a gente perde a amizade, a gente perde casamento, a gente perde o filho, a gente perde tudo, não é? Porque a gente acha que a gente é absoluto. E a gente precisa fazer essa reflexão, tá? E aí essa reflexão precisa ser feita à luz do espelho, que é a palavra de Deus. Então a gente só tem um parâmetro de confiança, que são as Escrituras Sagradas, que foi o legado da Reforma Protestante, né? Que só as Escrituras é o parâmetro para nos conduzir seguradamente nesse mundo, tá? Então, quando Jesus ele respondeu acerca do tributo, né? Se deveria ou não ser pago a Roma, vocês lembram dessa questão? E aí, Jesus, a gente deve ou não pagar o tributo a Roma? E o povo estava injuriado já de ficar pagando imposto. Isso aí não é só a gente não. Desde aquele tempo, né? Só pagando imposto, a gente não quer pagar imposto. Então eles queriam de Jesus um aval para não pagar imposto. Agora é interessante que Jesus ele ensina, né, sobre essa realidade dessa dupla cidadania, tá? Dos seus discípulos. E sobre essas esferas distintas, mas perpassadas. Então isso aqui para mim que é um fantástico dessa passagem. Porque Jesus, se ele falasse, inclusive, que eles não pagassem mais o tributo, iam acusar ele de rebelião contra o Estado, né? Então eles já tinham aí, porque na verdade essas perguntas não eram sinceras, né? Nenhum ali era honesto, mas eles estavam chegando para Jesus sempre para tentar armar um arapuca ali para pegar Jesus. Mas Jesus aproveitava das desonestidades dessas pessoas para ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. E aí o que acontece? Jesus, se ele falasse para não pagar, seria traidor de Roma. Se ele falasse para pagar, ele então seria traidor dos judeus e seriam acusados, né, pelos judeus. Então o que Jesus faz? E ele não respondeu isso para se safar, para se livrar. Ele respondeu isso justamente para mostrar qual é a realidade dessas duas esferas distintas, que é o reino de Deus e que é a proposta humana de sociedade. Então, é de César essa esfinge? Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. É simples assim, nessa realidade desse entendimento. Então, para nós cristãos, há esse desafio de viver essa dupla cidadania, mas para quem não é discípulo de Cristo, está tudo certo. Vive a cidadania dele corrompido do jeito que ele quiser, do jeito que ele entender e toca o barco. Para nós não, há esse conflito. É por isso que para nós é mais difícil viver em sociedade. Porque primeiro, a gente tem um reino que nos dá um parâmetro de viver em comunidade, que é o oposto dessa proposta humana de viver em sociedade. Qual é a proposta humana de viver em sociedade desde sempre? É que a gente viva sempre tirando vantagem, oprimindo e dominando os outros. Não é o que responderam para Jesus quando Jesus perguntou assim: como vivem as nações? Como vive o mundão? Assim, uns dominam sobre os outros. Não foi isso que respondeu para Jesus? Responderam para Jesus? E o que Jesus falou? Então, mas entre vocês não será assim. Só que o problema é que a gente não vive na sociedade cristã. Ah, André, mas a gente vive, sei lá, em pequenas comunidades cristãs. Então o problema é que a gente ainda vivendo em pequenas comunidades cristãs, nem todos ainda são cristãos no entendimento da maturidade do cristianismo. Não é? Perceberam, Matos, que o negócio está difícil do nosso lado, que não está fácil para ninguém, né? Só que a gente precisa sempre estar fazendo esse exercício de reflexão. São esferas distintas. Então, se eu faço parte dessa esfera e dessa também, como que eu devo levar essa para essa? Esse é o grande desafio. Eu não devo trazer essa para essa. Estou falando dessa do reino de Deus e essa da esfera, né, dos homens, por assim dizer, tá? Então essa eu devo, né? Nem que eu devo estar aqui, ó, sempre levando, sempre aproximando. Esse reino que já faz parte de nós. Mas tem uma coisa nesse curso aqui que vocês falam assim, eu não aprendi, foi orar o Pai Nosso, né? E não vai orar mais nem a nós teu nome. Isso aí. Então
Então esse reino que já veio a nós já somos representantes, embaixadores, cidadãos, sinaleiros desse reino, faróis desse reino para este mundo. Então a gente deve sempre iluminar isso aqui, essa cidade aqui, ó. Sempre iluminar. E o que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, versículos 13? É um movimento bem alongado para dar tempo, ó. Vamos ler do 13 ao 16 para a gente, né? Acho que a gente já leu umas 200 vezes, mas vamos ler umas 201. Eu estou fazendo aqui o arco maior para dar tempo do bumerangue. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Se alguém puder ler, eu agradeço, na íntegra, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Até o 16, amada, até o 16, por favor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Até o 16, né? Então, perceberam, amados? O que Jesus está dizendo? Nós somos esse sal. O sal não pode perder a sua propriedade, que é o cloreto de sódio, né? O sal não pode ser insípido. Ele precisa, inclusive, ser sal com a essência da sua identidade. Ele precisa estar fora do saleiro, que é salgando, em contato com a carne. Com a carne que, se não tiver contato com o sal, vai se deteriorar, porque é um processo natural dela, né? E se nós somos luz também, essa luz não deve estar escondida debaixo de um tupperware. Eu falei que essa é a versão mais contemporânea possível. Você achar uma tradução mais contemporânea que essa aqui, eu desconheço, né? Então, a luz não pode debaixo do alqueire, da vasilha, né? Eu falei do tupperware, é a versão mais contemporânea. Não pode estar porque vai estar sem sentido, sem significado, sem propósito. A luz foi criada para estar no velador e ilumine todos que estão ali naquele espaço, no alcance da sua iluminação. Assim também vocês devem ser, como o sal e como a luz. E pelas nossas boas obras é que a gente vai refletir essa iluminação e que a gente vai transmitir a propriedade da conservação do processo natural da putrefação da carne, né? Como? Pelas boas obras é que as pessoas vão ver o nosso Pai que está no céu. Porque Deus não é visto por ninguém, a não ser pelo seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem são os membros desse corpo? Somos nós. Como que as pessoas verão a Jesus? Pelo corpo que nós chamamos de igreja, que socialmente é viabilizada pela instituição religiosa. Entenderam, amados? As coisas meio camufladas, né? Não tão claras, que as pessoas não têm ideia do que é e nós temos a clareza do que é. Então, nesse processo, se tem alguém falhando, somos nós, por não entender toda essa dinâmica, né? E a gente precisa entender que o reino de Deus, ele deve ser sinalizado pelas virtudes que caracterizam essa natureza e a identidade do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é sinalizado visivelmente pelas nossas estruturas, pelas nossas propostas de convivência, amados, pelas nossas posturas na história, as decisões que a gente toma, não por outra coisa. E Paulo, no capítulo 14 de Romanos, aqui no verso de número 17, vai falar quais são essas virtudes. Bora lá ler esse texto? Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17. Só para a gente entender que essas igrejas, essas denominações, ao longo desse século passado para cá, elas não entenderam, não manifestaram essas virtudes. E por isso se tornaram talvez o pior da sociedade. O pior da sociedade. Amados, amadas, olha só que coisa triste para nós. É que aquilo que deveria ser o remédio
por assim dizer, do mundo, está sendo a doença. Né? Aquilo que deveria ser o instrumento do Espírito Santo para salvar, para restaurar pessoas, às vezes é um instrumento para causar feridas e desgraças na vida das pessoas. Sabe qual que é a diferença, amados, do veneno para o remédio? A dose. É o que vai determinar. Se a gente erra na dose, a gente não cura, a gente mata. Né? Se a gente erra na administração, na manipulação dessas questões, então a gente mata. O Evangelho, quando vira religião, esses recursos, quando eles são usados de forma errada, com motivações erradas, ao invés de curar, isso vai trazendo ainda mais prejuízo para a vida humana. Não é à toa que o tal do cidadão lá, que eu esqueci o nome agora, Karl Marx, diz que a religião é o ópio do povo. Foi Marx, né? Karl Marx? Essa frase tão famosa, é isso, né? Conhece, né? Mas eu também acho, então vamos não ficar achando aqui que não, mas foi o Karl Marx mesmo. Se a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Olha só, amado, é quem traz as pessoas à alienação, entorpece, anestesia a consciência da realidade. A religião, ele não estava se referindo ao Evangelho em si, e sim aquilo que a religião protestante estava transparecendo porque ele tinha um contato. Ele chegou a essa conclusão. Ele estava de todo errado? Não estava não. Né? E aí a gente percebe que a igreja, o reino de Deus, melhor dizendo, ele deve ser sinalizado por essas virtudes aqui. Ó. Essas virtudes que caracterizam a natureza e a identidade de uma igreja que é pertencente ao reino de Deus. Porque nem toda igreja pertence ao reino de Deus. Porque a igreja que mais parece sinagoga de Satanás, como disse João, lá em Apocalipse, não sou eu que estou dizendo nada não, tá, irmão? Né? Que às vezes faço isso de André também. Não, amados, eu só estou aqui tentando transferir ou compartilhar as ideias bíblicas. Embora né, são ácidas, talvez na minha boca, ou através de mim, mas elas estão escritas lá. Então, em uma igreja que eu não me lembro agora, uma das igrejas da Ásia Menor lá, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Jesus disse assim, ó, isso aqui é sinagoga de Satanás. É a igreja de Satanás, porque haviam características lá que não pertenciam à natureza do reino de Deus, porque eram expressões da natureza humana. Lembra que eu falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês, que Jesus, aliás, que Deus começa, né? Jesus mostrando lá no Novo Testamento, que Deus está fora do templo, e acaba o Antigo Testamento, que é justamente Apocalipse capítulo 3, com Jesus fora da igreja. Falei isso para vocês, não? Não? Não, eu falo, amados, eu falo tanta coisa que eu, não é pegadinha não lembro mesmo. Eu não lembrava nem da matéria que a Maria me perguntou se tinha no curso, eu falei, não sei não. Mas hoje eu confirmo, tem. Não só tem uma, não, tem duas histórias da igreja, tá? Tem a história da igreja antiga e medieval, e moderna e contemporânea. Inclusive a próxima semana nós vamos iniciar uma delas. São 40 matérias que eu ministro. Então não dá para lembrar de tudo não, 40 matérias, né? Nesses 3 cursos aí, só Deus na minha vida. Fora um curso que eu falo dos 66 livros, livro por livro, né? Então tem mais essa ainda. Então é muita coisa para pouco André. A sinagoga de Satanás é de Esmirna. É de Esmirna, capítulo 2. Capítulo 2 então, né, mãe dela? Então tá, vamos segurar essa informação aí e vamos pegar outra informação aqui, tá? Depois eu vou fechando as gavetinhas, a gente volta aqui para onde a gente parou. É porque não tem jeito, aí eu vou falando, vai vindo aqui para mim outras questões mais que eu entendo que contribuem. Então assim, ó, Mateus, Novo Testamento, onde está Deus, amados? Não está em Jerusalém, não está no templo, não está na boca dos sacerdotes, está no deserto, fora do templo, fora da cidade, na boca de um cidadão que era o João Batista. O sacerdote de Deus não era o Anás nem o Caifás, que oficialmente na nação eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. As autoridades maiores representantes de Deus eram esses homens aí. Tinha uma coisa até muito errada, tinha 2, né? Já começa por aí. Tinha uma politicagem aqui já. Porque tinha o Anás e tinha o Caifás. Eles eram sumos sacerdotes. Já é uma contradição de termo.
Sumo é um só. Então Lucas já está denunciando que tinha alguma coisa errada lá. E depois a gente vai ver que tinha um nepotismo mesmo. Nenhuma novidade, amado. Mas enfim, não é isso que eu quero entrar hoje não. Então, assim, João Batista era o sacerdote de Deus. Era de fato sacerdote. Filho de sacerdote era o sacerdote de Deus. Era profeta e sacerdote. O povo ia aos montes, aos milhares, ouvir quem? João Batista? Claro que não. Ouvir Deus que estava clamando no deserto. João Batista era a sua voz daquele que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto não era o João Batista, era Deus através de João Batista, denunciando que Deus estava longe da religião, do templo, dos parâmetros religiosos. Aí como acaba o Novo Testamento, lá em Apocalipse capítulo 3? A última igreja, que é a de Laodiceia, né? Onde está Jesus? No capítulo 3, lá verso, deve ser 19 ou 20, deve ser 20 eu acho, está fora da igreja, batendo na porta, para ver se entra. Eis que estou à porta e bato. A gente usa isso aqui para evangelizar, né? Mas está errado. Essa frase é para cristãos. Essa frase é direcionada para a igreja, para os religiosos. Olha só, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e deixá-lo entrar, serei com ele e ele comigo. É como Jesus está falando assim, não é por nada não. Não era eu para estar aí dentro, vocês não eram para estar me celebrando, eu estou aqui fora, batendo para ver se entro. Já imaginaram uma igreja cristã que Jesus está lá para o lado de fora, mano? E o povo cantando, celebrando, dançando, né? Pregando, tal. A pessoa, assim, luz, fumaça, aquela coisa toda, oração, ungir o povo. E Jesus do outro lado da rua dizendo assim, eu queria entrar aí, dá para mim, tá? Posso entrar? Olha, que coisa terrível. Então a gente percebe que nem sempre essas expressões sociais religiosas cristãs são expressões de igreja de Cristo. É uma triste realidade ao longo da história. Isso não é prerrogativa nossa. Isso aqui sempre foi dessa forma desde Apocalipse, quando é denunciado isso aí no capítulo 2, né? Ó, é a sinagoga de Satanás. Nem todos aqueles que são judeus, de fato, são judeus. Como está escrito o texto aí, amado? É capítulo 2, verso 9. Eu sei das tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha como o trem é forte, né? Como diz, é forte, né, Brasil? É forte o negócio aí. Os que se dizem judeus e não são. Para contextualizar, os que se dizem cristãos e não são. Os que se dizem evangélicos e não são. Os que se dizem discípulos de Cristo e não são. Então, essa realidade é desde sempre, mas não é de hoje. Então, a gente não está enfrentando um desafio novo. Essa sempre foi a realidade desde todo sempre. E a gente precisa entender, e a gente precisa discernir, melhor dizendo, que há algumas características que vão mostrar para a gente que elas apontam para o reino de Deus, que elas trazem a natureza e a identidade de uma igreja de Cristo. E elas estão escritas aqui no capítulo 14, verso 17 de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então não são as materialidades, tá certo, que vão distinguir. Não são essas coisas aparentes que vão nos dar parâmetros para a gente julgar se o reino de Deus está ali ou não. Então, olha só, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas são virtudes chamadas de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. 3 virtudes que caracterizam uma igreja, um cristão, uma comunidade de fé, uma igreja na sociedade, né? É essa, se existe justiça, e justiça nós não entendemos como muitas vezes é entendido por alguns. Não vou aqui ficar perguntando para vocês, né? Nem para expor ninguém. Mas justiça, às vezes, eu percebo que alguns irmãos, ele entende justiça como quase uma vingança. Ah, Senhor, faz justiça entre mim e o meu inimigo, meu fulano e tal, é como se fosse uma vingança, né? Ele pede que Deus faça justiça. Mas a justiça que é falada na Bíblia, na perspectiva do Evangelho, é na verdade o inocentamento do outro. Que todos nós possamos ser inocentados. Isso é a justiça de Deus, é a justificação de Deus. Então, se eu oro
E graças a Deus que Deus não responde a oração segundo eu entendo, né? E nem eu desejo, mas segundo o que Ele entende. Então quando eu falo, Senhor, faz justiça com o meu inimigo aqui que está me perseguindo, aí Deus fala, oraste bem, vou inocentá-lo. É isso, amados. Então justiça, né? Onde a gente vive nessa dinâmica, nessa convivência de exercício de perdão mútuo. Paulo, ele lá em 1 Coríntios, ele diz assim, por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês querem tomar satisfação de tudo? Por que vocês querem processar os irmãos em todas as situações? Será que não tem ninguém maduro aí na comunidade de vocês? Nós vamos julgar o mundo. Olha o que Paulo diz, nós vamos julgar os anjos. Não é possível que no meio da comunidade de vocês não tem ninguém para julgar. Para você tem que levar os tribunais diante dos injustos. Questões que deveriam e poderiam ser resolvidas entre vocês. Paulo dá um pito. Há um pito, amados. Eu falei de propósito aqui essa palavra, né? Deu uma bronca lá, esses irmãos, tá? Quem não sabe o que é pito, procure lá depois no dicionário. Ou então a irmã Idel pode trazer um equivalente. Vamos lá, eu até pensei em usar a palavra concomitante hoje aqui, mas acabei não usando. Hoje eu estou meio inspirado aqui, tá? Vou complicar as coisas. Então, olha só, amado, justiça, paz. Então, nós devemos ser um reino de paz. Quem é feliz? Quem são os felizes? Não são os pacificadores? Aí aqui a gente já vai vendo, será que a gente está no caminho certo? A gente está promovendo a paz? A gente está sendo violentamente pacífico? Será que nós somos agentes de paz? Será que o que caracteriza a nossa comunidade? Será que se Jesus entrar nas nossas redes sociais, e aí Jesus vai julgar assim, o dedo tecla do que o coração está cheio, né? Será que a gente vociferando ali pelos textos, será que esses discursos nossos estão caracterizando o reino de Deus? Será que estamos sendo agentes de paz, amados? Então, olha só para a gente já, tendo aqui uma avaliação individual e coletiva, se nós somos essa comunidade da paz, tá? E a última aqui é a alegria no Espírito Santo. O que nos traz de fato? Qual é a origem, qual é a fonte que nos alegra, que nos traz satisfação? O Espírito Santo? Ou é outra fonte? Se for outra fonte, está errado. É simples assim. Então essas igrejas, elas não conseguiram afetar positivamente a sociedade onde elas estavam inseridas, porque elas não traziam essas características, porque não tinham essa identidade, porque não traziam essa natureza do reino de Deus. E aí não tem como, é só mais do mesmo. É só mais uma religião com verniz de melhoramento em relação às outras, porque os critérios nossos é sempre horizontal. Né? Tipo assim, a gente não é espiritismo, a gente não é o catolicismo, a gente não é o satanismo, a gente não é tal. Ou nas denominações, eu não sou a denominação tal, a gente é melhorzinho. Então a gente tem essa régua, esse parâmetro horizontal, mas não é, amados, essa nossa referência. Nossa referência é vertical. Um nivelamento por aquilo que a gente não é, e não por aquilo que a gente deveria ser. Sim, mas a gente sempre pega um outro para ser o parâmetro. Né? Então, tipo assim, os protestantes são melhores do que os católicos. Não, mas os presbiterianos são melhorzinhos do que os da Universal. Então a gente vai pegando, esse parâmetro é igual o homem que foi orar no templo lá, Senhor, dou-te graças. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, e nem sou como esse miserável pecador aqui do lado. E o pecador, na ótica de Deus, estava até melhor do que ele. Na parábola, Jesus conclui isso, que diz que o pecador nem ousava levantar o seu rosto aos céus. Batia no peito e dizia assim, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse, qual dos dois deve se justificar para sua casa? O miserável. Olha, amados, os parâmetros totalmente equivocados que a gente pega, né?
Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pegar esses parâmetros aí. É sempre a palavra de Deus, é sempre a natureza de Deus, é sempre a pessoa de Deus. Eu gosto muito de pegar, quando eu falo sobre esse ponto, sobre o capítulo 6 de Isaías, até o capítulo 5 de Isaías. Isaías, o profeta, ele apontava o dedo para todo mundo. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês, uns 5 ais lá ele, né, proferiu lá. Aí quando ele viu Deus, ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Vocês perceberam? Aqui, ó. Então, para os outros é fácil a gente tecer críticas. É fácil a gente achar pecados. É fácil eu aqui falar de um bocado de gente, um bocado de professor, pastor e pregador. Mas e quando eu olho para a natureza de Deus, para a santidade de Deus? Eu preciso chegar a essa conclusão, ai de mim, que sou um homem errado, que sou um homem sujeito aos pecados, que sou um homem ainda não nos parâmetros de Deus e habito nesse povo aqui também que está tudo errado. Não é, amados? Nessa conclusão, eu acredito que aqui pode se startar um processo de Deus de restauração das nossas vidas, amados, no reconhecimento dos nossos pecados, de que nós não estamos de fato, né, no centro da vontade de Deus, mas que no máximo nós conseguimos entrar nesse processo de restauração e buscarmos a Deus assim desesperadamente, ininterruptamente, e nos render a sua palavra, né? Eu quero trazer aqui uma frase do Robson Cavalcante, repeti-la na verdade, sobre a missão da igreja, naquele livro chamado A Igreja, o País e o Mundo, que eu recomendei para vocês no começo dessa matéria, não sei se vocês lembram, né? A Igreja, o País e o Mundo, Evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Esses 3 aqui, eu gostaria muito que vocês tivessem esse livro, tivessem contato, conhecessem o conteúdo desse livro. Os 3 aqui, no mínimo, fora os outros, mais 3 ou 4 que eu recomendei. Mas esses 3 aqui, amados, tá? Decepcionados com a Graça, Evangélicos em Crise. Eles 2 foram escritos na década de 90, se não me falha a memória, né? Quando veio toda quando essa linha da estatística foi crescendo dos evangélicos no país, começou aí, final da década de 80, 87, mais ou menos ali, né? E veio se estendendo até o ano 2000 e tal, e chegamos mais nesse período aqui que foi decisivo. E foi escrito esses 2 livros pelo Paulo Romero, Evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Mas esse livro do Robson Cavalcante, A Igreja, o País e o Mundo, também é fundamental para a gente entender tudo isso que a gente está tentando pontuar aqui, tá? E o Robson Cavalcante, bem no começo desse livro, ele tem uma frase, um pensamento que é assim: qual é a missão da igreja? A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que se consumará ali e além. Entendeu, irmãos? Qual é a missão da igreja? É manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que se manifestará ali e além. Essa é a missão da igreja, é manifestar esse reino de Deus com a maior densidade possível. Então ele já pontua que a igreja necessariamente não é o reino de Deus, mas que tem a missão de sinalizá-la, de manifestar esse reino, não é? E nesse pensamento, então, os valores, princípios e virtudes devem desembocar em todos os aspectos da nossa conduta social, e as instituições religiosas devem estruturar e potencializar uma transformação e impacto sociocultural. Então assim, amados, se nós temos todo esse contingente que nós temos hoje, de 65,5 milhões de evangélicos, se nós temos todas as estruturas, né, econômicas, sociais, arquitetônicas, intelectuais e outras mais, por que a gente não consegue então transformar um país para que ele se torne melhor em todos os aspectos? Porque alguma coisa está errada nisso tudo. A conclusão é simples. Eu acho simples. Primeiro a gente precisa identificar que tem uma coisa errada. O que tem de errado? Aí a gente precisa continuar a conversa, que é longa, que é trabalhosa, que é dolorosa, porque a gente está falando do corpo, do nosso corpo. A gente está falando do nosso povo. A gente está falando de nós mesmos, amados.
E ninguém, né, na sua sanidade tem prazer em ferir a sua própria carne, mas é necessário. Senão, a gente vai continuar sempre produzindo mais o mesmo. Então, nossa espiritualidade, ela não pode ser de claustro, coloquei aqui, né? Nossa espiritualidade não pode ser de claustro. Uma espiritualidade que ela é exercida dentro dos templos. Isso não é espiritualidade, irmãos. A gente ficar se reunindo aqui, 7 vezes na semana, só se reunindo aqui, tal. Estou tendo um revelamento, estou sentindo alguém próximo de nós. Pode entrar aqui, se não? Então tá bom, já foi, né? Escapou pela tua vida. Então o que acontece? Essa espiritualidade não pode ser de gueto, sabe, de bolha. Que eu chamo de falsa espiritualidade. É a espiritualidade que o Luiz Saião ele chama de espiritualidade de chupar o dente. Né? Os irmãos ficam assim, né? Chupando o dente, né? As sensações, as expressões litúrgicas, né? Essas espiritualidades que só ficam aqui nesse espaço e não é reproduzido na família, na relação com os filhos, na conjugalidade, na ética no trabalho, o tratamento com os vizinhos. Isso não é espiritualidade. Isso é uma falsa espiritualidade, irmãos. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não pode ser essa de gueto, de monge. Ela precisa ser exercida, como a gente falou, como sal e como luz. Tem uma frase de um poeta, um profeta, que ele diz que as nossas indignações não podem ser como uma mosca sem asas que não passa da janela das nossas casas. Quem conhece sabe que não é muito poeta, nem muito profeta, mas eu gosto. Mas faz sentido, não faz? Né? Porque a gente é indignado com um monte de coisa, mas é como uma mosca sem asa que não passa da janela das nossas casas. Então, que indignação é essa? Que fé é essa que, né, o Tiago questiona, que não produz em obras? Que espiritualidade é essa que a gente fica, né, na nossa redoma, protegido num quartelzinho e pedindo para que Deus faça as coisas? Que a gente tem essa conversa também, né? Então a gente manda Deus fazer as coisas, Deus transformar as pessoas. No final das contas, é claro que é Deus que tem o poder de fazer isso. Mas Ele primeiro nos chamou e depois nos comissionou e nos enviou, irmãos. Não é a gente que está enviando Deus, a gente está enviando Deus. A gente está pedindo para Deus transformar aquilo que, na verdade, nós deveríamos ser o agente de transformação. Deus em nós é o Emmanuel. Alguém disse Deus acima de todos, outro disse Deus entre nós. Né? Alguns estão pensando Deus acima de tudo ou acima de todos. E outro disse não, Deus é entre nós, no meio de nós, por nós, através de nós. Então a gente precisa entender, amados, que a gente jamais vai reverter esse processo, eu penso que ele negativo, do século passado para cá, se a gente não ponderar tudo isso que a gente está discutindo aqui. E outras coisas mais, né, que eu nem pontuei. Primeiro que eu não penso tudo, não sei de tudo, não tenho nenhuma condição. Mas tem outras coisas mais, com certeza, para a gente discutir. Mas eu acho isso aqui que a gente já propôs nessas semanas, eu acho que isso aqui já seria muita matéria para a gente discutir, trabalhar. E acho que algumas coisas aqui ia contribuir muito para a gente reverter a história. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus